Você já ouviu falar que o melhor momento para se comprar um guarda-chuva é em dia de sol. E isso é uma regra de ouro nos seus investimentos. Eu já te adianto, para você ganhar muito dinheiro, você vai precisar ir contra a maioria e fazer aquilo que os outros não estão fazendo. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar com mais detalhes como funciona esse método e vou te mostrar alguns indicadores que você pode utilizar no seu dia a dia para tomar decisões mais claras e assertivas nos seus investimentos. Se você ainda não é inscrito, deixa aqui o meu convite, clica aqui no botão aqui embaixo. A teoria do pensamento contrário não é uma fórmula mágica para o sucesso. Pelo contrário, o que ela propõe é uma forma de a gente entender e questionar a nossa realidade. Pensa comigo, como indivíduos nós agimos a partir da razão, mas a multidão, a massa, ela perde a sua individualidade e ela começa a ser guiada por emoções, por sentimentos. E ao longo da história da economia e dos mercados, não faltam exemplos de como isso se concretizou. Se a gente for lá para o século XVII, nós tivemos a bolha das tulipas na Holanda, onde as famílias vendiam suas terras, suas propriedades para comprar tulipas. Lá nos anos 2000, nós tivemos a bolha da internet, onde empresas de tecnologia eram avaliadas com um valuation extremo, absurdo. Existia IPOs de empresas que não tinham lucro, as métricas tradicionais de valuation foram abandonadas e métricas como quantidade de cliques no site começaram a ser utilizadas. Então a multidão ela é guiada pelo preço, ela é guiada pelos sentimentos, pela euforia. É por isso que quando o Bitcoin sobe 100% e você vai almoçar com a sua família no domingo, você vai ver primos e tios falando sobre a criptomoeda e como eles querem investir e ficar ricos, mesmo que eles não conheçam nada sobre a tecnologia. Isso não quer dizer que quando existe euforia, os preços não podem subir mais, porque as tulipas subiram por um bom tempo. Antes da bolha de 2000 e de 2008 estourar, os preços subiram por muito tempo. Em 2017 e 2018, o preço das criptomoedas subiu muito também antes de corrigir. Mas o ensinamento, o grande ensinamento que eu quero trazer aqui do livro Arte do Pensamento Contrário é que a multidão ela está certa nas tendências de alta e ela está certa nas tendências de baixa. Mas a multidão, a massa, a maioria, ela está sempre errada no ponto de inflexão. E é no ponto de inflexão, nos topos e fundos, que você pode ganhar muito dinheiro e também se safar de encrencas do mercado. Um caso emblemático e muito interessante é retratado no filme A Grande Aposta, um filme que eu recomendo demais, muito legal. E ele retrata a história do Michael Burry, um grande investidor que ao analisar os títulos de dívida e o seu lastro imobiliário, percebeu a fragilidade que havia na economia americana e ele preveu a crise de 2007 que foi terminar em 2008, né? O problema é que ele acabou prevendo a crise com uma certa antecedência, então ele começou a apostar contra a economia americana, contra o mercado imobiliário, consequentemente, os demais mercados. E durante muito tempo ele perdeu dinheiro, ele começou a ser taxado de louco, os cotistas do fundo dele começaram a querer resgatar o dinheiro, não acreditavam mais na tese dele, até que de repente a bolha estourou, ele ganhou muito dinheiro, enquanto as instituições financeiras quebravam, ele estava lá sorrindo, feliz da vida. Mas por que essa história é interessante, né? E o filme retrata muito bem isso. Porque você ir contra a maioria, apesar de ser bonito falar, todo mundo quer praticar, é difícil. Na hora H você precisa de coragem, você precisa ser ousado e estar muito bem fundamentado, entender muito bem por que você está fazendo aquilo. Mas agora vamos olhar alguns indicadores práticos para você poder tomar suas decisões de forma mais clara e de forma mais eficiente. Eu vou mostrar então agora o Fear Greed Index do Bitcoin, um indicador de sentimento que mostra como é que o mercado está avaliando o Bitcoin. E o bom desse indicador é que ele vai de 0 a 100. E o grande insight aqui está nos extremos, tanto de muito otimismo quanto de muito pessimismo, né? Então, agora 13 de outubro, né? No meio de outubro ele estava aqui em torno de 70, mas eu quero mostrar alguns pontos nos últimos anos que vocês vão entender como utilizar esse tipo de indicador. Então eu peguei o mesmo indicador, Fear Greed Index do Bitcoin, mas desde 2018 até 2021 e marquei 3 pontos estratégicos. Primeiro, aqui no meio de junho de 2019, o mercado completamente eufórico, esse indicador estava chegando, já estava passando dos 90, chegando a 94, 95, e o Bitcoin estava em 13 mil dólares. Agora, imagina, você comprar o Bitcoin a 13 mil dólares e pouco tempo depois ele foi para 4 mil dólares.
perder mais de 50%. Então, naquele momento onde todo o mercado estava otimista, o que você deveria fazer? Você deveria ser mais cauteloso, mais conservador, ter mais cuidado. E o contrário também é verdade, pessoal. Aqui em março de 2020, o segundo círculo que vocês podem ver em vermelho, o Bitcoin estava a $4.000 e pouco tempo depois ele chegou a 20, 30 mil dólares. Então, olha como a gente, indo contrário ao sentimento da multidão, a gente consegue fazer bons negócios. E o último exemplo muito bom aqui, ó, faz pouco tempo, em junho e julho de 2021, o indicador também estava nas mínimas, né, próximo de 10, 15, um patamar de muito pessimismo. O Bitcoin estava na casa de 28, 29, 30 mil dólares. E se você tivesse comprado aqui, em poucos meses, você teria um ganho de quase 100%, porque o Bitcoin chegou a 66 mil dólares. Então, esse é o único indicador para você olhar sozinho? Claro que não, mas perceba como nos extremos, tanto de otimismo quanto de pessimismo, existem boas oportunidades. Vamos olhar agora outros indicadores. Se o Fear Good Index foi do Bitcoin, eu trouxe um indicador aqui de sentimento para o mercado acionário que ele chama Put Call Ratio. Aqui o que a gente está tentando ver é, através do movimento das opções, como que o mercado acionário está. Qual que é o sentimento do mercado hoje? Um sentimento de euforia ou um sentimento de pessimismo? Quanto menor esse indicador, pessoal, mais otimismo. E quanto maior esse indicador, mais pessimismo. No momento, a gente está quase que um patamar recorde de baixa da última década, pegando desde 2013. Então, enquanto a Bolsa Americana está subindo e fazendo novos recordes, o mercado continua mais e mais otimista. Então, se você é um investidor contrário, esse é o momento de ter mais cautela com o mercado acionário americano. E o último indicador trouxe do Bitcoin também, porque as criptomoedas em si geram muito sentimento nas pessoas, né? Então fica mais fácil de a gente ver esses grandes extremos. Aqui eu estou usando o Google Trends, a pesquisa por Bitcoin em todo o mundo. E olha os dois extremos novamente dando insights importantes, né? O primeiro aqui, um pouco antes de abril de 2018, que também marcou um grande pico e os preços desabaram depois. Perceba como os preços desabaram e o indicador foi lá para baixo, demonstrando pessimismo, então uma oportunidade de compra. E agora em 2021, lá para abril também de 2021, o Google Trends lá em cima também marcou um outro topo do Bitcoin. Então qual que é a lição final, pessoal? É simplesmente a gente pegar o que os outros estão fazendo e fazer o contrário? Claro que não, né? A vida é mais complexa do que isso e o mercado também. Mas os indicadores de sentimento nos mostram se as pessoas, se os investidores estão sendo guiados por fundamentos técnicos ou se eles estão sendo guiados por suas emoções, pelos preços. E nos momentos extremos, seja de pessimismo ou de muita euforia, geralmente costuma ser um ponto de inflexão, um ponto de mudança. O mercado que estava em alta cai, o mercado que estava em queda começa a subir. Então, você olhar esse tipo de indicador vai deixar a sua análise muito mais técnica, muito mais requintada e até vai te blindar de ser contaminado pela euforia, né? Então, quando os mercados estiverem em alta, ou você mesmo comprou uma ação que começou a subir, mas os fundamentos começam a se deteriorar, o lucro da empresa cai, a governança dela piora, aquele setor começa a perder espaço na economia. Bom, eu não vou me empolgar com os preços em alta, pelo contrário, eu vou ter uma posição mais cautelosa. Da mesma forma, a hora que o mercado desaba, a hora que todo mundo acha que as eleições vão acabar com o país, ou que o mundo vai acabar, que a bolsa nunca mais vai existir, aí é a hora que você entra otimista e você entra comprando. Então eu deixo essa recomendação de livro para vocês, pessoal, e lembre-se sempre, a multidão estará certa nas tendências de alta e nas tendências de baixa, mas sempre errada nos pontos de inflexão. E se você gostou, manda para um amigo e comenta qual tema você gostaria de ver aqui. Até a próxima!